Quem éramos nós para termos participação nas coisas de Deus? Que direito é esse que ele nos deu de participarmos das coisas santas? E houve uma confusão feita tão grande assim por causa da lei, e a lei gerou uma religião que está até hoje em vigor na face da terra, uma religião. E as pessoas acharam que ter relacionamento com Deus era simplesmente, era só ter assim, de cor na cabeça. Espera só um pouquinho, espera só. Era só cumprir um conjunto de regras, uma lista enorme de mandamentos. Pronto. Eu cumpro uma lista enorme de mandamentos. Deus é obrigado a me ouvir, me abençoar, atender minhas orações. Chegou num ponto que o homem achou que mandava até mais que Deus. Achou que mandava até mais que Deus. Porque ele, além de ter escrito a doutrina, os conselhos, os mandamentos que o Senhor deu a Moisés para que a sociedade vivesse em paz e fosse uma nação de sacerdotes, como está escrito lá em Levítico, que Deus queria que houvesse aqui na terra, ele achou que tinha que caprichar mais ainda. E aí ele aumentou cada vez mais a rigidez. Você sabe em quantos mandamentos viraram os 10? Viraram mais de 400 mandamentos. Que o homem foi colocando rigidez em cima de rigidez. E isso não ficou só na lei, não. Com certeza isso invadiu também o Novo Testamento. Existem pessoas hoje vivendo dias de muita tristeza e muitas depressões foram causadas por isso, pela opressão e pela imposição da mão pesada do homem, interferindo nas vidas das pessoas, com regras, com mandamentos. E houveram pessoas que foram vigiadas, e houveram pessoas que foram sondadas por gente com patente de sacerdote, de ministério, de tomador de conta das ovelhas do Senhor Deus Pai, e acabavam uma entregando a outra. Não, porque eu vi aquela irmã fazendo isso, eu vi aquele irmão em tal lugar, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo. Tinha gente que sondava. Houve um tempo que passavam pessoas da porta das casas para ver se tinha antena de televisão em cima das casas. Para contar por mão lá, depois por mão, depois ficar falando: tem irmão aqui dentro dessa igreja que tem televisão em casa, e Deus vai pôr a mão em você porque a televisão está lá, o inimigo está lá na tua casa, dentro do guarda-roupa. E teve milhões de pregações e de ensinamentos, de coisas assim, que porque vira religião, vira um conjunto de regras, um conjunto de normas que são obrigatórias, que as pessoas formam em si, em torno delas, um grupo de gente que precisa de ter normas para se sentir salva. Pode passar ali, pode passar que eu fechei. Pessoas que precisam de regras, de chicotes, de cordas, de algemas, e de regras, e de normas, e de leis, para se sentirem aliviadas de que Deus está na vida delas. De que se ela ouvir, respeitar e obedecer aquilo que um homem está falando para ela que tem que ser feito, certamente esse homem que está falando isso tudo para mim, fala porque ele tem conhecimento que tem que ser assim. E muitas vezes as pessoas andaram debaixo do engano e esqueceram que o Senhor Jesus falou isso, avisou elas. E os apóstolos também falaram. O apóstolo falou assim, ó, haverão homens que não terão misericórdia do rebanho. Haverão homens amantes de si mesmo. Haverão homens que falarão de si próprio e que açoitarão o rebanho do Senhor com regras, normas, mandamentos. E lá em Isaías está escrito assim, ó, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. E as pessoas é, procuram um alívio falso. Esse alívio é uma anestesia, é um anestésico, na verdade. Mas você não pode se deixar levar dessa maneira assim. Você está aqui porque você é livre, porque o Glória a sangue do Senhor Jesus Deus. comprou você, porque o Senhor Jesus pagou todos os teus pecados. E quando o Pai olhou para a cruz, ele viu os pecados que os homens tinham cometido desde Adão até a cruz, e eles foram perdoados. Aí o pai olhou de novo
e viu os pecados que estavam sendo cometidos naquele momento, no presente daquele acontecimento. E todos aqueles pecados foram perdoados. E aí o pai olhou para depois da cruz e ele viu os pecados de pessoas que ainda nem nasceram também sendo perdoados. Você está entendendo? O pai enxergou o passado, enxergou o presente, enxergou o futuro e cumpriu a palavra dele. Eu não me lembro mais. Se por acaso o adversário afrontando quiser chegar no pai e falar, pai, tá vendo aquela tua irmã ali, aquela tua serva ali? A irmã Beth, a irmã Consuelo, a irmã Neide Madeira, a irmã Maria Nascimento, a irmã Nelita. É, senhor, ela pecou, hein? Ela teve lá, ela deu uma pecadinha lá. Aí o senhor olha para ele e fala assim, ó, é, o senhor viu lá? Eu vejo tudo, mas só que eu já esqueci. Já esqueci. Porque o senhor falou assim, ó, dos teus pecados não me lembrarei mais. Então ele já não lembra dos pecados do passado, ele já não lembra dos pecados que estão acontecendo agora, que acontecem com o povo que ele ama, e ele já não lembra também daqueles que vão ser ainda cometidos lá no futuro. Porque o sangue do Senhor Jesus tem poder. E ele não tem poder de batizar, de perdoar só na hora, só depois que a pessoa se batiza, como se o Senhor perdesse o seu poder depois que a pessoa se batizasse. Ah, se você se batizar, eu não tenho mais jeito de eu perdoar você. Eu perdoo você até o dia que você batizar. Como se o olhar do Senhor fosse limitado, como se ele fosse escravo e submisso e dependente do tempo como nós somos, porque nós ainda não estamos no futuro, mas o Senhor Deus Pai já está. Ele já está te vendo lá no futuro. Você ainda não chegou lá. Você está aqui nesse momento, 8 horas e 9 minutos da noite. Você está sendo enxergada no teu presente pelo olhar maravilhoso e misericordioso de um Deus que conhece você no teu futuro também. Então, se você sente a presença de Deus agora, dá um glória bem gostoso ao teu Senhor, porque Ele amou tua alma com esse amor inexplicável. Por isso que é inexplicável. Não adianta querer explicar. Ele é percebido, sentido em nós pela misericórdia do Senhor. Isso chama-se graça. Isso é graça. Pedido de oração, irmã. Pode pedir, irmã. Pode falar, por favor, por gentileza. Nós temos bastante pedidos de orações na plataforma do YouTube, aqui na plataforma do Zoom também. Pedidos de orações por muitas mães, muitas esposas. Nós estamos nesse momento em 120 irmãos e todos eles necessitam de orações. Muitos depoimentos aqui a respeito do que o irmão está falando. Muita gente jogada fora, abandonada por causa de TV, por causa de roupas, escorraçados. No YouTube está acontecendo isso? Isso, no YouTube, aham. Meu Deus. E a depressão entrou dentro dos quartos. Então, Deus abençoe pelo irmão aconselhar, e nós temos muita gente assim. Deus abençoe. Amém, irmã. Amém. Irmãos, olha, Deus é testemunho. Eu não tenho nada contra, assim, às vezes a gente fazer uma oração, algum irmão orar e pedir para Deus, assim, que ele sabendo que ele vai atender um serviço, né? Orar a Deus e meditar na palavra do Senhor, em algum texto da Bíblia, em algum assunto, com a experiência que Deus dá a todos nós, no exercício do ministério e até mesmo da vida cristã. Compartilhar depois com a igreja, porque na hora que o irmão estiver se lembrando daquele assunto que ele viveu, ou a sua experiência, ou até mesmo um texto bíblico que traga a lembrança, a experiência da vida cristã, eu não duvido que o Espírito Santo também possa profetizar naquele momento que ele está falando ali com a igreja. Profetizar, aquilo que comumente se diz assim, palavra revelada, né? Eu vim buscar a palavra e esse irmão está contando uma coisa aqui que ele premeditou. Eu não premeditei para falar nada que eu falei aqui agora para os irmãos, eu vim aqui sem premeditação nenhuma. Mas eu também acho que o senhor. Por exemplo, eu tenho em agosto um congresso de jovens agendado para atender com a ajuda de Deus na cidade de Franca. E eles me deram um tema. Os jovens me deram um tema. Eu vou atender esse congresso numa congregação cristã, uma congregação cristã que não é ligada ao Brás. E os irmãos, com amor, com carinho, me convidaram para estar ali com eles e já me deram o tema do congresso. Então, eu vou orar em cima deste tema Linda. e vou levar ali alguma coisa assim que como sacerdote, como ministro do Evangelho, nós sabemos, porque examinamos as Escrituras. Nós temos que saber a salvação, temos que saber o que é a graça, temos que saber o que é doutrina, temos que saber o que é costume,
o que é ser religioso, o que é religião e o que é ser livre, entendeu? O que é ser de verdade livre no Senhor Jesus. Então, a gente sabe que 90% das coisas que Deus dá graça de ensinar aqui entre os irmãos aprendem, absorvem, assimilam, mas tenho certeza que vocês não têm liberdade de colocar em prática. Não estou ofendendo os irmãos falando isso, e com muito cuidado falo isso para os irmãos, porque a irmã Elinai fez todas as reservas agora mesmo, dizendo assim, que nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, falar mal de entidade religiosa nenhuma. Mas eu sei que vocês não podem colocar em prática 90% das coisas que vocês aprendem, porque não estão todos preparados ainda para aceitar você livre, você diferente, você liberto. Não estão preparados. Talvez você você vai ter que pesar entre ser excluído ou continuar sendo incluído, ser excluído e se sentir um pouco mais livre, ou continuar sendo incluído, passar despercebido e se privar da liberdade que você sabe que você poderia desfrutar dela. Está entendendo isso? Isso ficou bem claro? É um português bem claro que eu estou tentando dizer aqui para os irmãos. Mas o importante é que você viva a experiência da tua consciência, de ter sido conscientizado. Quantas coisas que eu sou consciente, mas também sei que ainda não posso, porque eu atrapalharia até mesmo o trabalho que eu faço. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Posso falar mais um pouquinho, mano? Eu estou assim, Pode. O irmão deve entro no assunto falar. assim, na minha É cabeça o que eu digo. vira uma É o que panela eu de digo, pipoca. irmão William. Tem que Vira falar, uma... nós somos omissos, a Vou verdade falar uma coisa para os fale. irmãos. Vou falar uma coisa para os irmãos. Eu cheguei para atender um culto num domingo à noite, congregação lotadona, gente para dentro, para fora, no corredor. O encarregado de orquestra chegou em mim e falou assim para mim, falou, irmão William, não sei se o irmão percebeu, o irmão tem, às vezes congregado pouco aqui com a gente, tem um moço de barba, tocando. Ele entra com a carinha fechada assim, e entra no meio dos músicos, e ele usa barba. E ele tá tocando. Irmão, tá uma maior bagunça aqui, irmão. Tá uma briga no meio dos músicos, e que ninguém vai fazer nada, e que ninguém vai fazer nada, e que não sei o quê, e que vai ter que tirar, e tem que arrancar, e tem que tirar, cortar o pescoço. Eu, o ancião da igreja. Aí cheguei para congregar, e o encarregado mesmo, foi nesse dia. O encarregado falou assim: e outra, irmão William, hoje o irmão tá aqui e ele também tá aí. Ele também tá aí, ele vai entrar daqui a pouco aí. Aí eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, ele tava lá, no espelho assim, se ajeitando, arrumando o cabelinho e tal, puxando o nó da gravata assim, colocando o paletózinho dele. Aí eu cheguei assim, perto dele, no bebedouro, e o espelho. Aí pus a mão assim no ombro dele assim, puxei ele pro meu peito, né? Baceira assim, não conhecia, não conhecia. Aí eu falei para ele assim, moço, ô moço bonito, paz Deus, você tá bom? Ô, Moira, graças a Deus, tudo bem, Moira, tudo bem, Moira. Eu falei, eu tô sabendo que você arrumou uma namorada aqui na nossa igreja, você tá namorando uma moça aqui da congregação que eu atendo? Ele falou, eu tô namorando a fulana, falou o nome dela. Tô namorando a irmãzinha fulano de tal. Eu falei, ô, moça bonita, hein? Você tem bom gosto. Que preparação de Deus para você. Moça fina. Tomara que Deus prepare o teu casamento com ela, porque é uma moça bonita, uma moça linda, família bonita. Os pais eu amo, todos eles são uma família maravilhosa. Aí ele falou assim, ele olhou para mim assim, com aquela cara assim de quem, né? Que é mais esperto que eu. Falou assim, irmão William, o irmão não veio aqui para falar isso para mim, não. Eu já sei por que que o irmão veio aqui. O irmão veio aqui para falar da minha barba, da minha barbinha. E eu já vou avisar o irmão, antes do irmão falar qualquer coisa, eu vou falar coisa pro irmão. Ó, na Bíblia não está escrito nada de barba. Não tem nada, não vem falar para mim que eu vou ter que tirar a barba, não, porque na Bíblia não está escrito que não tem nada de barba, porque na Bíblia não está escrito que não tem nada de barba. O irmão mostra para mim na Bíblia, eu falei, calma, calma. E nisso os músicos tocando o hino do silêncio lá já. E eu lá fora. Falei, calma, não estou brigando com você. Eu vim aqui conversar com você. É o seguinte, ó, você tem razão. Você tem razão. Na Bíblia não, você não vai achar em lugar nenhum que é uma doutrina. Ó, escuta aqui, irmão. Vocês estão escutando dizendo, hoje teve doutrina lá na igreja. O irmão falou que os irmãos não podem usar barba. Eu gosto de doutrina mesmo. Mas não é doutrina isso. Isso não é doutrina, porque doutrina não muda. Doutrina, os anos, os séculos, os anos entram, os anos saem, os anos acabam e não muda. Doutrina é batismo. Não tem de inventar um batismo novo. É aquele único, é daquele jeito.
Não tem jeito de inventar uma Santa Ceia nova. A Santa Ceia é aquela. Não tem jeito de mudar a unção. Unção é aquilo, é doutrina. Não tem jeito de mudar que Jesus tinha 12 apóstolos. É 12, não tem 15, é 12. Mas tem coisa que não pode inventar. Jesus usava barba. Os 12 apóstolos tinham barba, com certeza usavam barba. Todos os profetas eram barbudos. Por que que não pode usar barba na congregação cristã no Brasil? Porque não foi na congregação cristã no Brasil que isso aconteceu. Aí eu falei para ele, sabe por quê, filho? Porque uma coisa é a Bíblia. Você está falando para mim de Bíblia. Eu não vim falar com você de Bíblia. Porque se eu for falar para você que na Bíblia está escrito, você vai falar para mim, mostra. E eu não vou mostrar. Como eu não sou tonto, faz só 40 anos que eu estudo a Bíblia, e eu ainda não sei nada, eu não vou falar para você que está na Bíblia. Muito pelo contrário, na Bíblia vai mostrar para mim que que o povo, os homens lá usavam barba. Mesmo porque a tecnologia da época não tinha muitas ferramentas de corte. Existia assim a navalha, mas era muito perigoso, era cuidar, tinha que tomar muito cuidado. Então, filho, eu vou te fazer uma pergunta, algumas perguntinhas. Você tem que entender o seguinte, que você faz parte de uma corporação musical, dentro de uma instituição religiosa com CNPJ, que se chama assim, lá na placa lá fora, Congregação Cristã, no Brasil, não é? É. Então, a congregação cristã tem um CNPJ e ela tem um livrinho de regras dela, um livrinho de regras para ela. As doutrinas são bíblicas, mas existem coisas que são corporativas. Tá um calor danado aqui, eu poderia entrar na igreja hoje sem gravata, sem paletó, tirar o paletó e subir no púlpito de paletó. Eu posso subir sem paletó no púlpito? Não, não pode hoje. Então, mas tem paletó na Bíblia? Não. Mas eu vou de paletó porque o paletó é uma regra da minha instituição religiosa. Fala, olha, aqui a norma é essa. Porque você pode talvez congregar numa outra igreja evangélica, bíblica, muito idônea, muito boa, que o pastor sobe no altar de camiseta, de camisa. Porque lá eles resolveram que pode de camisa, eles deixam, eles autorizam e pronto, a pessoa sobe, a Bíblia é a mesma nossa, ele prega do mesmo jeito que a gente prega, pelo Espírito Santo também, e pronto, é um acordo que há entre eles. Então existe um acordo aqui que os músicos não podem usar, não podem mesmo, é proibido músicos usarem barba. É proibido irmãos do ministério usarem barba. Mas onde está essa proibição? Na Bíblia? Não. Está no livro, no livrinho de regras e normas da congregação cristã no Brasil. Você conhece condomínio? Ah, eu sei, eu sei. Você mora num prédio. Então, os moradores do prédio escrevem lá: não pode fazer barulho depois das 10 horas da noite, não pode ter som, não pode entrar na piscina com bronzeador, não pode usar colocar na churrasqueira som alto. É proibido. Cachorro não pode andar na área tal, na área tal, na área tal, porque tem multa, não é isso? Então, essas regras foram convencionadas pelos moradores do condomínio. Você não pode pintar o seu apartamento por lá de fora de uma forma que fique diferente de todos os outros apartamentos. Quando for pintar o prédio, todo mundo escolhe a cor e todo mundo concorda com aquela cor e o apartamento vai ser igual de todo mundo. Então, são regras corporativas. Aí ele ficou me olhando, já começou a quebrantar assim. Eu falei assim para ele: você já viu algum polícia militar de barba? Falou, não. Eu falei, porque lá também não pode. Você já viu algum soldado do exército de barba? Também nunca vi, porque no exército também não pode. Você já viu algum marinheiro de barba? Não. A aeronáutica de barba? Não. Então, porque lá nas Forças Armadas é proibido usar barba. Lá é proibido usar barba, eles não usam. Mas o rapaz deu baixa na carteira dele, largou a mão de ser soldado do exército, da aeronáutica ou da marinha, no outro dia ele já deixa a barba crescer. Então, se você quiser deixar a barba crescer, você, como participante do culto, ele tinha falado uma coisa para mim interessante. Ele falou assim: William, eu fico bem de barba, eu me olho de barba assim, eu me sinto bonito de barba. Eu acho que fica bem pro meu rosto a barba. Eu falei: eu também acho. E quer que eu te fale uma coisa? Se eu pudesse, eu também usava barba, porque eu acho bonito barba também. Eu também, o irmão William, tô falando para você. O irmão William gosta de barba. E talvez um dia eu vou deixar minha barba também, porque eu acho bonito barba. Não acho nada de errado, não é pecado nenhum. Ah, mas agora você falou uma blasfêmia. Bom, por que blasfêmia? Aí, a corporação permitiu o bigode. Então, esse pedacinho aqui, ó, Deus não briga. Deus não fica bravo. Pode deixar aqui, pelo aqui, ó. Pode ter pelo aqui. Mas se deixar pelo aqui, aí Deus fica bravo. Então, não vamos envolver Deus nisso. Vamos ser sinceros. Agora a irmã está falando aí, não vamos ser omisso, não. Não vamos ficar inventando a roda. Quem não quer que use a barba é a corporação. São a liderança que proibiu a barba para os músicos, para o mão do som, para os porteiros, para todo mundo que tiver cargo. Quer pôr barba, irmãozinho? Não estou tocando você da igreja, nem tocando você da orquestra. Mas para você não dar problema para mim,
para os irmãos acharem que eu estou protegendo você, que eu estou autorizando você e proibindo os outros, por favor, não atrapalhe o meu trabalho e não faça as pessoas pensarem mal de mim, porque eu estou fazendo apenas o meu trabalho, sabe? Eu aconselho você o seguinte, ó, deixa a barba assim, deixa a barba, só que você não cause problema para os músicos que não, porque tá cheio de mocinho da tua idade lá no meio da orquestra que gostaria de ter barba também. E estão segurando, se contendo, não estão usando a barba porque estão com vontade de usar a barba, mas porque toca na igreja, não usa. Aí ele percebeu que ele estava sendo injusto. Puxa vida, estou sendo injusto. Tá cheio de rapazinho lá da minha idade. Eu não vou a causar uma revolução aqui, e vai começar uma revolução aqui na tua igreja. E todos os moços daqui que têm vontade de pôr barba, por causa de mim vai pôr barba e aí vai virar uma briga. Então não vou poder fazer isso. E aí acabou indo do silêncio, já estava lá uns 2, 3 minutos atrasado, os irmãos sabendo que eu estava na igreja, esperando eu entrar, eu entrar, eu entrar. Aí eu entrei correndo. Entrei, subi e falei, Deus seja louvado. Começou o culto. E o moço não entrava. E o moço não entrava. Cantou o primeiro hino, ele não entrou. Cantou o segundo hino, ele não entrou. Cantou o terceiro hino, ele não entrou. E eu quase que desmaio lá em cima da tribuna. Falei, pronto, matei o moço. Matei uma alma. Acabei de matar um moço lá fora. Mas eu não fui lá para matar ele. Eu fui lá para dar um beijo nele, para aconselhar ele. Eu não fiz nada de mal. Eu fui sensato nas palavras que Deus me deu de falar com ele. Aquele culto ele não veio. Eu fiquei muito provado. Fiquei sem comunhão. Ele ficou lá pelo vitrô, lá pro lado de fora. Não entrou. Aí eu não sabia quem era, não tinha telefone, não tinha nada, não sabia nem o nome dele. Ele estava namorando uma moça de lá. Eu só sei que no próximo culto ele apareceu e, com o estojo na mão e entrou sem barba e foi tocar no meio das músicas. Só que eu sei que ele entrou sem barba, contrariado, com vontade de ter barba. No coração dele, a barba estava lá. A barba saiu aqui do rosto dele e foi lá pro coração. O coração dele ficou barbudo. Um coração cheio de barba, mas estava lá, obedecendo uma regra da religião. Naquele momento, ele estava sendo religioso. Tá entendendo tudo agora, irmão? Eu vou rasgar aqui então, já que pode, eu vou falar. Ele estava sendo. Isso é ser religioso. Obedecer uma regra que não te leva a nada, que não desagrada e nem agrada, que não te salva e nem te condena, que não acontece nada com você diante de Deus, mas você obedece, porque se você não obedecer, você prejudica o que o grupo decidiu que tem que ser feito ali. Você está muito diferente do grupo, então você é um religioso naquele momento. E isso, eu estou falando de barbinha. Mas aí eu vou para. Aí a gente começa a falar de calça, de bermuda, de camiseta, de batom, e de brinco, de não sei do que, não sei do que, não sei do que. E entra assim, ó, fica até meia-noite aqui, não acaba o culto mais. Porque são coisas que fazem a gente ser religioso, mesmo não querendo ser, e mesmo dizendo que não é. Não, eu não sou religioso, eu vivo a graça, a liberdade de servir a Deus. Mentira, você não vive nada, não. Você sente essa liberdade, você é consciente que essa liberdade existe, mas você, nesse momento, é uma pessoa que está cheia da religião. Porque você está cumprindo até com sabedoria, porque você quer congregar, você quer permanecer entre as pessoas sem ser criticado, isolado, porque vai acontecer, sabe? As pessoas te isolam mesmo, elas te falam essa cara feia pra você. Os músicos não estavam brigando? Tava uma briga quando eu cheguei lá. Os músicos tudo nervoso, porque o irmão William estava permitindo que um moço barbudo tocasse na orquestra, e por que que ele pode e eu não posso? A primeira pergunta que eles fazem já é essa. Mas eu não estava nem sabendo de nada. Também na hora que eu soube, Deus me deu a graça de colocar em prática estas regras que eu estou dizendo para os irmãos aqui. Eu deixei bem claro para ele isso. E sabe o que aconteceu? Ele toca na orquestra, toca na igreja, e de vez em quando ele para de tocar e deixa a barba. E alguém pode falar que ele está errado, que ele não tem direito de ir e vir, que isso é uma coisa. Irmão, tem coisas que invadem até a privacidade humana. Nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar isso acontecer com a gente, sabe? Nós não podemos. Nós não podemos deixar uma pessoa você terceirizar a tua salvação. O que compensa você fazer algum sacrifício é para a tua salvação. Mas você fazer um sacrifício por causa de pessoas que pensam diferente de você e você não tem nada a ver com aquilo, não compensa. Você está sendo, naquele momento, eu só não vou falar fanático, porque eu acho que fanático já passa um pouco do ponto. Mas é um religioso, com certeza você é. E quer saber de uma coisa? Até hoje eu acho que eu sou meio religioso. Porque eu fui criado nesse sistema rígido, 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 sabe? Às vezes eu vou visitar alguma igreja que me convidam, eu vou de blazer.
não ponho gravatas, eu vou do jeito que eu tô aqui assim, eu chego lá, tá todo mundo de calça jeans, camiseta, o pastor tá de manga curta lá na frente, barbudo, pregando. Já me convidaram para pregar em alguma igreja. Eu fui, orei a Deus, Senhor, eu posso? O Senhor falou, pode ir lá, vai lá pregar a palavra. Fui lá pregar a palavra. Mas eu fui de blazer, pô. Aí você usa blazer? Eu acho que eu subo aqui no altar, eu gosto de subir no altar, pelo menos com um blazinho assim e tal. Aí eu vou com blazer, porque são coisas que eu tenho. Eu poderia sair de bermuda hoje na rua e ir lá com a minha esposa, num calorão que faz aqui na minha terra, e de bermuda, lá no supermercado. O que que é a bermuda? A bermuda é uma saia em cima do joelho. É uma calça em cima do joelho, igual a saia é em cima do joelho. Mas se alguém vê o irmão William na rua de bermuda, eu começo já a depor contra o trabalho que eu estou fazendo aqui nesse momento com vocês. Porque se vocês souberem que, vamos supor que a irmã Consuelo, a irmã Beth, a irmã Neide, a irmã Maria Nascimento e a irmã Elinar receberam uma foto minha, me tiraram uma foto minha lá no, não sei na onde, colocaram lá no Instagram e o mundo inteiro tirou uma foto, ah, o irmão William lá. Desviou. Não é mais crente. Porque me viram de bermuda no supermercado fazendo compra, uma bermuda para baixo do joelho, que nem um tchongão lá na cidade, de bermuda com a bermuda para baixo do joelho, 4 dedos para baixo do joelho, igual a saia das irmãs. A saia das irmãs tem até medida. A saia das irmãs tem que ser 4 dedos para baixo do joelho. Minha mãe falava isso para mim. Os ensinamentos eram estes. Eu não sei se tem gente aqui desse tempo aí, crente raiz mesmo, povo da raiz mesmo. E aí as irmãs mediam 4 dedos para baixo do joelho e punham lá. Tinha irmãos que na hora do dia de tomar Santa Ceia, mandava as irmãs ajoelhar no chão e passava assim para olhar a saia das irmãs. Se tinha alguma saia não tivesse, se tiver, alguma saia tivesse mostrando o joelho, ele mandava sentar e não deixava a irmã tomar Santa Ceia. Estou falando mentira? Isso aconteceu aqui, na minha região. Teve irmão que soube que uma irmã tinha acontecido uma ocorrência de pecado com ela, mas ela queria ser perdoada. Ela ia congregar, ela punha o véuzinho na cabeça e ajoelhava lá e chorava, 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 pedindo perdão para Deus. Pois eu estava no culto que o irmão olhou e falou assim: irmã, vai lá e tira o véu daquela irmã lá. E a irmã foi lá e tirou o véu da cabeça da irmã. Ai, Eu meu estava, Deus. não é que me contaram, eu estava lá. Eu estava lá. Até hoje eu escuto aqui na minha cabeça os urros que a irmã deu dentro da igreja, quando tiraram o véu da cabeça dela. Eu sou dono de véu? Fui eu que comprei o véu para ela? Sou eu que vou dar salvação para ela? Se eu fizer isso, a minha salvação vai ser melhor do que a dela? Vocês estão entendendo, irmão? O que a religião faz? A religião faz um grupo de homens sedentos por ver uma poça de sangue no meio da rua, agarrarem pelas mãos e pelas pernas e pelo pescoço uma mulher que foi pega em adultério e jogá-la no chão como se ela fosse um saco de açúcar e falar para o Senhor Jesus: essa mulher sem vergonha na cara, pegamos ela em adultério e com tudo com pedra na mão para fazer a poça de sangue no meio da rua. Isso é amor de Jesus? Estou perguntando isso para vocês. Isso é amor de Cristo? Aí o senhor estava no chão, assim, escrevendo na areia, assim, escrevendo, eu bem calmo para ele. Falou: bom, essa aqui eu já vou salvar mesmo. Eu vou salvar já já. Ela já está ali, ela não vai morrer pedrejada hoje. Quer ver o que eu vou fazer? Vocês lembram da passagem? E ainda expôs a um grande risco. Aquela mulher, ainda mesmo do lado do Senhor Jesus, foi exposta a um grande risco por causa da bipolaridade dos homens. Porque ele falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se tivesse um fanático ali? Um metido a santarrão? Um que se achava santo? Eu sou santo. Não, não. Ué, a Bíblia fala que teve o publicano e o fariseu. O fariseu falava: eu dou esmola, eu guardo o sábado, eu não corto o canto da barba, eu uso as roupas decentes, eu não sei o quê. E o outro publicano, ajoelhado no chão, falava, batia no peito e falava: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, Senhor. E se no meio daqueles homens que estavam com as pedras tivesse um doido lá que se achava mais santo que os outros? Como as igrejas estão cheias de gente que se acha mais santo uma do que os outros. O cara jogava uma pedra nela, pelo menos uma pedrada ia levar. Aí o Senhor Jesus ia ter que profetizar os pecados dele. Falou: você jogou a pedra aí? Isso não está na Bíblia, eu estou inventando agora, né? O seu falso, seu hipócrita, você jogou uma pedra nela para machucar a menina, que eu estou protegendo? Você está ficando louco? Você pecou ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado eu vi você pecando aqui, pecando ali, pecando aqui. Ia revelar os pecados dele na cara de todo mundo. Ia acabar sendo a posse de sangue, sabe de quem que ia ser? Ia ser dele. Ia ter uma poça de sangue lá de qualquer maneira, porque os outros iam virar para ele e ver que ele tinha pecado mesmo, e ia jogar as pedras nele. E a mulher ia ser livre do mesmo jeito. Então, sabe o que acontece, irmão? Acusar os outros é provocar a própria
poça de sangue para si mesmo. É chamar sangue contra si. Estou falando demais, já, gente. Vocês me perdoam. Mas aí entrou nos assuntos assim que Glória a Deus, irmão William. eu não posso perder a oportunidade, sabe, irmãos? De nós confraternizarmos, assim, as coisas maravilhosas do Espírito Santo. A gente tem que ser, irmão, nós temos que sentir as delícias do céu, as delícias do reino, as coisas santas do Pai. Temos que ter amor, mas não é amor fingidinho, amor sem vergonha, amor, sabe, amor malandro, amor mentiroso. Não pode ter amor mentiroso. Tem que ser amor, amor de verdade, amar, tolerar, suportar. Ai, sentou a mãe do meu lado hoje, que, nossa, parecia uma árvore de Natal. Irmão, a Bíblia fala assim, ó, quem é você para julgar o servo alheio? Não podemos, irmão. Não julga ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Aí, quando isso for acabando, 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 não vai ter ninguém para sofrer mais. Não vai, ninguém vai ter depressão mais. Porque todos vão falar, ai, graças a Deus, eu posso ir na igreja do jeito que eu quiser, e ninguém me julga. As irmãs me abraçam, me beijam, me saúdam, elas nem olham para mim. A outra que não faz nada, fala, não, eu não sinto de fazer nada, então eu não faço nada. Então tá bom, eu também não julgo você. Não, eu quero que meu cabelo vai estar lá no chão, eu quero enrolar o cabelo no braço assim, dar 10 voltas no Santo braço. Deus. Deixa o cabelo crescer, a minha saia tem que ser lá no pé. O problema é seu. O louvor é seu, o sacrifício é seu, eu não posso julgar você. Porque a Bíblia me fala bem advertidamente: quem é você para julgar o servo dos outros? É minha serva, é meu servo. O que ele guarda não é da sua conta. O apóstolo Paulo falou Santo assim, ó, Deus. aquele que guarda algum dia, ele por o Senhor ele guarda. Aquele que se abstém de alguma comida, por o Senhor ele se abstém. Aquele que faz isso ou faz aquilo, ele faz para o Senhor. Então, quando ele faz para o Senhor, eu não posso julgar porque não é meu. Se alguém fizer para mim e eu não gostar, eu falar, você fez uma coisa que eu não gostei, tá? É para mim isso aí? Ah, eu não gostei, não. É meu, era para mim, eu posso falar o que eu quiser. Espero que os irmãos não tenham se ofendido, eu não tenho escandalizado os irmãos, porque eu não quero ficar sem liberdade aqui na salinha. Quero que os irmãos me conservem aqui, eu faço parte do quadro de pregadores dessa salinha. Já fazem 3 anos já, mano, sempre esqueço. Uns 3 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos que eu estou aqui dando trabalho para vocês. Vocês me perdoam, mas é um sentimento santo assim de ajudar os irmãos a confraternizar a fé cristã e olhar. Vocês acham que tem muito mais coisa boa ou coisa ruim? Difícil de aceitar na fé cristã. Sabe, irmão? Isso que eu estou falando para os irmãos. A fé cristã tem. Tudo é coisa boa na fé cristã. Não tem nada ruim na fé cristã. Sabe? A parte mais ruim da fé cristã é que o adversário persegue os crentes. Mas a fé cristã é linda. Não é isso que fizeram com ela. Não é isso que fizeram com ela. Também tem gente que passa do medida, passa do ponto, libera demais, permite coisas que as almas estão pensando que estão salvas, mas não estão mais salvas. Porque o pregador, porque o responsável por aquele rebanho não sabe ensinar. Ou mata tudo, ou deixa virar bagunça. Aí tem igreja que já virou bagunça também, porque o irmão não sabe falar nada. E deixa o povo, o irmão falou que pode, 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 e a pessoa não aprendeu a servir a Deus. Quando a pessoa é liberta, mas ela aprendeu a servir a Deus, é por isso que ela ficou liberta. Agora, quando a pessoa pensa que está liberta, mas não nem aprendeu a servir a Deus ainda, significa que ela está vivendo uma liberdade falsa que depõe contra ela mesma. Tá bom, meus queridos? Verdade, verdade. Irmão William. Vamos orar? Irmão William,